Tem um comentário no primeiro vídeo do canal que é assim, ó. Clima de ASMR, dá até uma vontadezinha de dormir, kkkk. Ótimo canal, vou recomendar bastante. Então, em homenagem a esse comentário, tô te falando, cara, o canal é nosso, que vocês quiserem eu faço. Fala, menosada, tranquilidade? Bom, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Gabriel Inácio. E assim, sem muita enrolação, porque hoje o bagulho tá doido. Galera, o assunto de hoje, seguindo aí a cronologia, é MMC e MDC. Então eu recomendo fortemente que, se você não tem muita intimidade com fatoração ou nunca ouviu falar sobre fatoração em primos, regras de divisibilidade, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, que foi o último vídeo desse canal, que a gente fala sobre fatoração em primos, fatora alguns números e faz algumas considerações sobre os números mais importantes aí e suas respectivas fatorações. Tranquilo? Então vamos lá, galera. O primeiro cara pra gente comentar é o MMC. E essa sigla significa menor múltiplo comum, ou mínimo múltiplo comum, como a galera costuma chamar. Aí não faz muita diferença o nome não, o que faz mais diferença é o significado disso. Quando a gente fala dos múltiplos de um número, a gente está falando desse número múltiplas vezes. Quem são os múltiplos de 3? É 3, 6, 9, 12, 15, sempre somando 3, né? Então é o 3 múltiplas vezes. Ou você pode dizer que também que são os números da tabuada de 3. Então vamos lá, quando a gente fazia a fatoração, a gente conseguia achar os múltiplos de um número. Agora, quando a gente faz MMC, a gente está achando múltiplos em comum com outros números. Vamos pegar de novo os múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e assim por diante. Agora vamos pegar também os múltiplos de 5, tá? E dar uma olhada no que acontece. Os múltiplos de 5 são 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim por diante. A primeira coisa para a gente notar é o seguinte: a quantidade de múltiplos de um número é infinita. Você pode fazer 3 vezes 10, que dá 30, 3 vezes 40, que dá 120, você pode fazer 3 vezes 3 milhões, que vai dar 9 milhões, e 9 milhões é um múltiplo de 3. Então a quantidade de múltiplos é infinita, tranquilo? A mesma coisa acontece para os múltiplos de 5. Você tem o 5, 10, o 15, qualquer número que seja 5 vezes alguma coisa, esse cara é um múltiplo de 5. Lembrando que essas aulas que a gente está falando, a gente está se referindo basicamente aos números naturais, que são os números que a gente usa para contar. 1, 2, 3, 5 e assim por diante. Então todos os números que são 5 vezes algum número, esse cara é múltiplo de 5. Então repara que a gente tem, por exemplo, o 5 milhões, o 10 milhões, inclusive o 9 milhões também é um múltiplo de 5. Então, primeira coisa para a gente observar: a quantidade de múltiplos de um certo número é infinita. Tranquilo? Agora vamos dar uma olhada nos múltiplos de 3 e comparar com os múltiplos de 5. A ideia do MMC é que a gente tenha o menor múltiplo comum. Mas vamos fazer o seguinte: em vez de a gente olhar o menor múltiplo comum, vamos olhar só os múltiplos comuns. E olhar os múltiplos comuns é olhar os números que são múltiplos tanto de 3 quanto de 5. E aí você vê que nessa lista que a gente fez, o primeiro número que é múltiplo tanto de 3 quanto de 5 é o 15. Logo em seguida, o número que aparece tanto nos múltiplos de 3 quanto no múltiplo de 5 é o 30. E se a gente continuasse essa lista, o próximo número seria o 40. Ou seja, todos os números que são múltiplos de 3 e de 5 ao mesmo tempo são os números da tabuada de 15. 15, 30, 45, 60. Sempre que você somar uma certa quantidade de números 15, você vai ter um número que é múltiplo tanto de 3 quanto de 5. E aí repara bem, isso faz mais sentido ainda quando a gente percebe quem é o 15. Galera, o 15 nada mais é do que 3 vezes 5. E se o 15 ele é 3 vezes 5, significa que, de fato, ele é múltiplo de 3, porque ele é o 3 5 vezes. E o fato dele ser 3 vezes 5 também significa que ele é múltiplo de 5, porque ele é o 5 3 vezes. Tranquilo? Ou seja, quem são os múltiplos comuns entre 3 e 5? São todos os números que também são múltiplos de 15. Significa dizer basicamente que se um número ele é múltiplo de 15, então ele é múltiplo de 3 e de 5 ao mesmo tempo. A gente deu uma observada nos múltiplos comuns entre 3 e 5, que são 15, 30, 45, 60, 75, 90 e assim por diante. Mas quem é o mínimo múltiplo comum? Galera, o mínimo com múltiplo comum é, de todos esses números, o menor. Então, o menor deles é o 15, por isso que a gente diz que o 15 é o mínimo múltiplo comum.
Tranquilo? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver quem é o MMC entre 4 e 6. E, cara, muito cuidado. Porque eu sei que a tendência é você chegar e falar, beleza, o MMC entre 3 e 5 é 15, porque 3 vezes 5 dá 15. Então, o MMC entre 4 e 6 é 24, e 4 vezes 6 é 24. Muito bom. Errado, tem nada a ver. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez? Vamos ver quem são os múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e assim por diante. Agora vamos fazer a lista dos múltiplos de 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e assim por diante. E aí, se você olhar na lista, você vai ver qual é o menor número que aparece tanto na lista dos múltiplos de 4 quanto na lista dos múltiplos de 6. O primeiro deles é o 12. Logo em seguida vem o 24, logo em seguida vem o 36, logo em seguida vem o 48. Então você observa claramente que o MMC entre 4 e 6 tem que ser 12. E novamente, todos os múltiplos de 12, eles também são múltiplos de 4 e de 6 ao mesmo tempo. E mais ainda é você perceber que 4 vezes 6 não vai dar 12, né? 4 vezes 6 é 24. Então, mais importante ainda é a gente entender o processo de descobrir qual é o MMC entre dois números. Bom, galera, e aí é esse momento que a gente vai usar a fatoração a nosso favor, tá? O que a gente fazia antes é fatorar os números isoladamente, né? O que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai fatorar o 4 e vai fatorar o 6. Só que agora ao mesmo tempo. E o processo é basicamente o mesmo. Do lado esquerdo vão ficar os números que a gente vai fatorar, nesse caso 4 e 6. E do lado direito vai ficar por quanto a gente está dividindo esses números. Igual a gente fazia no último vídeo. Se é número par, a gente divide por 2. E aí agora a gente divide por 2, logicamente a gente tem que dividir os dois números por 2. Então 4 dividido por 2 vai dar 2 e 6 dividido por 2 vai dar 3. E a gente pode continuar a fatoração, só que aí a gente tem um problema, né? A gente não tem como dividir os dois números ao mesmo tempo. Até porque 2 e 3 são primo, a gente consegue dividir o 2 por 2 e só consegue dividir o 3 por 3. Então o que a gente vai fazer é dividir isoladamente. Primeiro eu vou dividir por 2. 2 dividido por 2, isso vai dar 1. E aí, como eu não pude dividir o 3, eu vou só repetir ele embaixo. E aí agora, como eu só tenho 3 para dividir, 3 dividido por 3, isso vai dar 1. E aí, da mesma forma como a gente fazia com a fatoração simples, a gente vai pegar os números que estão à direita e vai multiplicar. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. E aí a gente realmente percebe que o MMC entre 4 e 6 é 12. Esse é basicamente o processo. Então agora vamos fazer o MMC entre 15 e 18. Na esquerda os números que eu quero dividir e na direita por quanto eu estou dividindo esse número. Primeira coisa a perceber é o seguinte. O 15 é um número ímpar e o 18 é um número par. Então eu vou começar dividindo por 2, sendo que aí eu só vou conseguir dividir o 18, né? Então dividindo por 2, o 15 eu vou repetir porque eu não consigo dividir ele por 2. E 18 dividido por 2 isso vai dar 9. Agora que os dois números são ímpar, quero que você perceba o seguinte. 15 eu posso dividir por 3 e o 9 também eu posso dividir por 3. E aí eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo, né? Então vai ficar assim, ó. 15 dividido por 3 vai dar 5 e 9 dividido por 3 vai dar 3. E aí, novamente, como eu tenho 5 e 3, que são dois números primos, eu não consigo dividir os dois ao mesmo tempo, então vou ter que dividir um de cada vez. 3 dividido por 3 vai dar 1, e o 5 eu repito, porque eu não consigo dividir. E agora sim, 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, fazendo a multiplicação dos números que estão na direita, essa multiplicação vai dar 90. Então, o MMC entre 15 e 18 é 90. Significa dizer o seguinte, todos os números que são múltiplos de 90, eles são múltiplos de 15 e de 18 ao mesmo tempo. Galera, MMC basicamente é isso. Só que qual é a parada? Se você quer ganhar um pouquinho mais de tempo, você tem um pouquinho mais de facilidade ou intimidade, ou só curiosidade mesmo em relação à matemática, você pode perceber o seguinte. Lembra que eu falei pra você que a gente podia olhar o 15 como uma multiplicação? No caso, 3 vezes 5? Aí o que eu disse pra você? Que o fato dele ser 3 multiplicado por algum outro número, isso quer dizer que ele é múltiplo de 3. Assim como, se ele é 5 vezes alguma coisa, então ele é múltiplo de 5. Galera, então pensa comigo. Se a gente quer fazer o MMC entre 15 e 18, a gente quer um número cuja multiplicação dos seus primos seja 15 vezes algum outro número ou 18 vezes algum número. Que aí significa que ele é múltiplo de 15 e de 18 ao mesmo tempo. Se a gente olhar para o 15, a gente sabe que ele é 3 vezes 5. Então a gente vai resolver esse problema. Se é um número múltiplo de 15, ele tem que ter 3 multiplicando com um 5 na sua composição.
Tranquilo? Só que se a gente olhar pro 18, o 18 ele é 9 vezes 2, só que o 9 é 3 vezes 3, né? Então, na verdade, ele é 3 vezes 3 vezes 2. E aí o que a gente pode fazer é juntar essas duas multiplicações de forma que a gente ache um número que seja 15 vezes alguma coisa ou 18 vezes alguma coisa. Por exemplo, o 15 é 3 vezes 5. O 18 é 3 vezes 3 vezes 2. Então, essas duas coisas têm que aparecer nesse número. É só a gente juntar esses dois caras. A gente já tem o 3 vezes 5, que é do 15. Só que pra gente formar o 18, a gente precisa do 3 duas vezes e do 2. Sendo que se a gente precisa do 3 duas vezes, no 3 vezes 5 a gente já tem um 3. Então a gente só precisa de mais um. Então vai ficar 3 vezes 5 vezes 3. E aí pra gente terminar de formar o 18, só faltou a gente botar o 2 nessa composição. Então vai ficar 3 vezes 5 vezes 3 vezes 2. Esse número é 18 vezes alguma coisa e ele também é 15 vezes alguma coisa. É só você olhar pela perspectiva certa. Por exemplo, se você juntar o 3 e o 5, você vai ver que ele é 15 vezes 6. Ao mesmo tempo, se você juntar o 3 e o 2, você vai ver que ele é 18 vezes 5. E aí faz sentido, né? Porque quando a gente faz 18 vezes 5 ou 15 vezes 6, todas essas multiplicações dão 90, que é justamente o MMC entre 15 e 18. Tranquilidade? E aí você pode me perguntar, qual é o melhor método? Cara, eu não posso te responder qual é o melhor método, porque isso é um tanto quanto pessoal. A ideia é você fazer os dois jeitos e ver qual que você se adapta mais ou saber qual é o seu perfil, principalmente se tratando de vestibular. Se você gosta de decorar fórmulas, de decorar algoritmos, essas coisas, porque aí você não precisa pensar muito, é só executar e acertou, aí você vai dar o primeiro jeito. Principalmente se o número for muito grande, né? Talvez seja mais interessante fazer por esse jeito. Agora, se você é aquela pessoa que prefere pensar, não é muito de decorar as coisas, prefere fazer mais na intuição mesmo, aí talvez o segundo método seja contigo. Mas você tem que ver o que vai te levar a fazer isso com menos tempo, né? Porque não adianta nada você fazer na intuição com uma coisa linda, mas demorar 10 minutos para fazer uma faturação. Beleza. Já que a gente falou do MMC, agora vamos falar do MDC. Então, galera, a primeira coisa é que a sigla MDC significa máximo divisor comum. E a gente pode fazer da mesma forma que a gente tinha feito antes. Se a gente vai pegar o MDC entre dois números, o que a gente vai olhar primeiro são os divisores comuns, só que como a gente quer um máximo, ou seja, o maior desses divisores comuns, é só a gente olhar desse grupo de divisores comuns qual é o maior deles, e aí esse vai ser o MDC. Essa é a teoria. Vamos partir para a prática. E aí vamos fazer o seguinte, já que a gente fez o MMC entre 18 e 15, vamos fazer o MDC entre 18 e 15. Primeira coisa, a gente verificar quem são os divisores de cada um desses números. Então vamos ver os divisores do 15. O 15, ele pode primeiramente ser dividido por 15, ele pode ser dividido por 3, ele pode ser dividido por 5 e ele pode ser dividido por 1. Lembrando que o conceito de divisível é quando você divide um número por outro número e essa divisão dá um resultado inteiro ou exato. Lembrando também que nessas aulas a gente está tratando só dos números naturais. Então vamos lá, os divisores do 15. 15, 5, 3 e 1. E aí a primeira coisa que a gente pode perceber é o seguinte, enquanto a gente falava de múltiplos, a gente estava falando de números sempre maiores, agora a gente está olhando para os divisores e são números menores do que o número que a gente tem, né? Por exemplo, os múltiplos de 15, 15, 30, 45, 60, que são números maiores que o 15. Agora, os divisores do 15 são 15, 5, 3 e 1, que são números que são menores do que 15. Então essa é a primeira grande diferença. E aí, por esse motivo, a primeira coisa que a gente percebe é que o número de divisores de um número, ela é finita, ou seja, ela tem uma quantidade definida que é diferente de quando a gente falava de múltiplos. Nesse caso, o 15 ele tem 4 divisores. Agora, se a gente olha para os divisores do 18, galera, 18 é divisível por 18, é divisível por 9, é divisível por 6, é divisível por 3, é divisível por 2 e é divisível por 1. Então a quantidade de divisores do 18 são 6. E se a gente comparar os divisores do 18 e os divisores do 15, a gente vai encontrar alguns números em comum. O primeiro número é o 1, e ele sempre vai aparecer, porque o 1, de fato, ele divide todos os números naturais. Então, aí, olhando a lista, a gente vê que os únicos números que são divisores tanto de 18 quanto de 15 ao mesmo tempo são os números 1 e 3. Como a gente quer o máximo divisor comum, né? O maior divisor comum entre esses dois números, então o número que a gente quer é o 3. Significa dizer que o MDC entre 18 e 15 é 3. Beleza. Mas tem uma forma igual a gente faz por MMC, que é a forma mais genérica, né? Que vai funcionar sempre sem precisar pensar tanto. E como é que ela funciona? Galera, a princípio ela funciona igualzinho à faturação. Inclusive a gente pode usar o que a gente fez na faturação para achar o MMDC entre dois números. Quando a gente fez o MMC entre 18 e 15, foi isso aqui que aconteceu.
Como é que a gente vai saber quem é o MDC entre dois números usando essa tabela? Galera, é só você olhar na direita quais foram os números que a gente usou para dividir os dois númerozinhos ao mesmo tempo. Ou seja, em qual das linhas a gente dividiu os dois números que estão na esquerda. E a gente vê que isso acontece na segunda linha, né? Onde a gente tem 15 e 9. A gente dividiu 15 por 3 e o 9 por 3 ao mesmo tempo. E você pode ver que foi só nesse momento que isso aconteceu, né? Se foi só nesse momento, então significa mesmo que o MDC entre 15 e 18 é o 3. E isso faz sentido, né? Porque se no processo todo a gente só conseguiu dividir ao mesmo tempo o 18 por 3 e o 15 por 3, significa que o 3 realmente é o único divisor comum entre esses dois números. Então o MDC é 3. Tranquilo? E aí eu só queria fazer mais dois exemplinhos disso. O primeiro é fazer o MDC, por exemplo, entre 3 e 5. Galera, quem é o MDC, ou o máximo divisor comum? É um número que divide os dois números ao mesmo tempo. Ou seja, é um número que divide o 5 e o 3 ao mesmo tempo. Só que perceba que nesse caso, o 5 como é um número primo e o 3 também como é um número primo, eu só tenho um divisor comum, que é o próprio 1. Só o 1 consegue dividir o 5 e o 3 ao mesmo tempo. E isso acontece porque o 5 e o 3 eles são primos entre si. Significa que eles não têm fatores em comum. Então esse conceito de primos entre si é quando os números eles não têm fatores em comum. Por exemplo, o 18 e o 15 eles têm o 3 como fator em comum, porque o 3 divide o 15 e o 18. No caso do 5 e do 3, o único fator em comum é o 1. Então o MDC entre 5 e 3 é 1. Aí já tem uma definição, tá? Toda vez que o MDC entre dois números for 1, isso significa que esses números são primos entre si. Não significa que eles são números primos. Significa que eles são primos entre si, ou seja, eles não têm fatores em comum. Não existe um número que possa dividir os dois ao mesmo tempo, beleza? E o segundo exemplo que eu queria fazer com vocês é achar o MDC entre 28 e 32. Então vamos lá. Na esquerda, os números que eu estou dividindo, na direita, por quanto eu vou dividir esses números. Primeira coisa pra gente perceber. Então, o 28 e o 32 são números pares. Então, eu posso dividir por 2. 28 dividido por 2 dá 14, 32 dividido por 2 dá 16. E aí, como ambos os números continuam sendo pares, né? Eu vou dividir por 2 de novo. Então, 14 dividido por 2 dá 7. 16 dividido por 2 dá 8. E aí, o 8 é par e o 7 é ímpar. Então, eu não posso dividir ao mesmo tempo. Bom, eu vou continuar dividindo por 2 até eu não poder mais. Então, 8 dividido por 2 dá 4. E o 7 eu repito porque eu não dividi por 2. O 4 dividido por 2 dá 2. Repito o 7. O 2 dividido por 2 vai dar 1. E aí eu repito o 7 também. Só que agora eu posso dividir o 7, né? Porque só sobrou ele. Então, 7 dividido por 7, isso vai dar 1. Tranquilo? Se você quiser saber quem é o MMC entre 28 e 32, é só você multiplicar todos esses númerozinhos que estão na direita. Agora, se você quer saber quem é o MDC entre 28 e 32, é só você ver quem são os números da direita que dividiram os dois números que estão na esquerda. E você percebe que isso aconteceu na primeira linha, quando você dividiu 32 por 2, quando você dividiu 28 por 2. Você dividiu os dois caras ao mesmo tempo por 2. E isso acontece de novo na segunda linha, quando você divide o 14 por 2 e quando você divide o 16 por 2. E aí isso não acontece mais em nenhum momento. Ou seja, se a gente quer saber o MDC entre esses dois números, o que importa pra gente é o 2 da primeira linha e o 2 da segunda linha. Então o MDC nada mais é do que a multiplicação desses dois. 2 vezes 2 vai dar 4. Então a gente sabe que o MMC entre 28 e 32 é a multiplicação desses números que estão na direita, que no caso vai dar 224. E o MDC é a multiplicação do 2 duas vezes. 2 vezes 2 vai dar 4. Tranquilo, rapaziada? Então é isso a aula de hoje, rapaziada. Gente, eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like. Se você tá chegando aqui de paraquedas, se inscreve para ter mais vídeos. E se você gostou desse vídeo, compartilha esse canal e esse vídeo com as pessoas, para que você não seja egoísta e todo mundo tenha acesso às paradas novas. Tranquilidade? Valeu, obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau.